E aí, meus queridos, estamos de volta. Para quem achou que aquilo era só fogo de palha, cá estamos novamente para o segundo vídeo com dicas de edição e tradução com o Renan Martins dos Santos. Eu sou o editor da Concreta, editor da minha biblioteca católica, quase uma década de experiência e venho compartilhar com vocês algumas dicas que eu considero preciosas. O feedback do primeiro vídeo foi bem positivo, bem legal. Estamos recém começando, né, com essas dicas, mas deu para perceber que aparentemente esse formato é realmente mais interessante de se abordar, né? Essa questão de edição e tradução, como eu expliquei no primeiro vídeo, fazer realmente uma abordagem mais artesanal, por assim dizer, né? E mostrando como na prática ir editando um texto, fazendo as melhores escolhas de tradução e explicando devidamente essas escolhas, certo? Então vamos lá, vamos direto ao ponto, sem mais enrolações. Vamos retomar aqui de onde paramos, aquele textinho, né? Do Thomas Woods, traduzido pelo fulano, cujo nome não revelarei. A não ser que ele ache pertinente e venha me dizer. Certo? Então vamos lá. Textinho traduzido na direita, o original na esquerda. Vamos ver de onde a gente parou. A gente estava recém ainda no segundo parágrafo dos agradecimentos, né? A gente tinha parado aqui quando ele começou a citar trechos da obra dele que estavam já publicados, né? Da presente obra que ele está escrevendo, que ele está introduzindo aqui, já estavam publicados em fragmentos, né, em outras publicações, outros periódicos. Fragmentos que ele foi juntando e acabou compondo essa obra, The Church and the Market. Certo? Então vamos lá. Aqui. Então a gente tinha parado aqui, né? Agradecimentos também são devidos. A gente viu que, né, realmente não soava português isso. Então a gente deu essa outra forma aqui, né? Devo agradecer também, mantendo o verbo na primeira pessoa do presente, mantendo o paralelismo com os outros parágrafos, né? Condensando assim e integrando o texto, né? Mantendo a unidade, a integridade do texto e fazendo as devidas alterações para que a coisa soe como português, né? Que é realmente o mais importante, né? O texto de chegada, tá? As duas coisas mais importantes. O referente, né? Aquilo ao qual o texto original em inglês, né? Ou qualquer outra língua esteja se referindo, aquilo que aquele texto esteja tentando mostrar, né? Colocar diante da sua inteligência e de que maneira traduzir, né? Essa tentativa desse autor na língua original em português, né? Então é preciso ter esse domínio do português. Isso é fundamental. Tá? É preciso soar em português e ter boas soluções em português do texto. Né? Opa, depois desse pequeno corte aqui, tivemos um probleminha. Retomando. Então, assim, o que eu queria dizer é que além das pura e simples edição e tradução, né, dicas a esse respeito, pretendo também dar algumas dicas que giram em torno desse trabalho, certo? E que acabam envolvendo esse trabalho. Por exemplo, o estilo editorial, né? Formatação das palavras, né? Que palavras devem ir com inicial maiúscula, que palavras devem ir com inicial minúscula, que palavras devem ir italicadas, né? Não existe assim um rigor absoluto em grande parte desses elementos, vamos dizer assim, da formatação de um texto. Mas há algum consenso sobre muitas coisas, né? Isso é o que se chama, né? Para isso é que a gente utiliza aquilo que se chama de guia de estilo, né? Entre outros nomes, mas acho que um dos mais consagrados é guia de estilo, né? Style sheet, ou style guide em inglês, né? Que guia, né, o editor, os revisores, até os copydesks e ou mesmo os tradutores, né, em alguma medida, em como melhor formatar o texto, né? Como deixar ele da maneira
correta. Então, por exemplo, aqui, ó, quando o autor cita aqui, ó, esses trechos da obra dele que estavam publicados em outros periódicos, né? Material I originally wrote for their pages. Daí ele cita esses periódicos. Ideas on Liberty, da Foundation for Economic Education, né? O tradutor deixou tudo em itálico e sem traduzir, tá? E normalmente se faz isso com instituições. De fato, a gente não traduz as instituições, né? A gente não vai colocar lá Fundação para a Educação Econômica. O que se faz algumas vezes é colocar entre colchetes do lado, né, do original em inglês, a tradução ou numa nota de rodapé, né? Mas nesse caso aqui, como é uma informação lateral, uma informação acidental que está numa sessão de agradecimentos, realmente não tem assim, essa importância, né, em ser traduzido e tal. O que costuma se traduzir, na verdade, é mais título de obra, título de periódico, né? Colocar a tradução entre colchetes ou numa nota de rodapé. Porém, nesse caso aqui, como os títulos são pertinentes ao tema que ele está tratando nessa obra, eu acho que vale a pena traduzir, né? No próprio corpo do texto. Já traduz direto o título de cada artigo, mesmo que não haja em português esses artigos, né? Então vamos lá. E outra coisa, ele coloca os títulos dos artigos, vejam, The Economics of Infantilism, por exemplo, em itálico e entre aspas. Não é de bom tom, né, utilizar dois destaques, dois tipos de destaque no mesmo termo, numa mesma expressão. Ou você usa um, ou você usa outro, certo? Ou você usa o itálico, ou você usa as aspas, né? Porque as aspas também são uma maneira de destacar, né, aquele termo. Então, normalmente não é de bom tom, não é assim algo muito correto, né? E realmente graficamente fica meio esquisito, né? Aspas e dentro das aspas, itálico. Né? É o reforço do reforço, né? Fica meio esquisito. Então, nesse caso aqui, a gente tem que deixar o periódico que a gente deixa, né, em itálico mesmo. Mas o nome da fundação costuma não ser italicado, tá? Vocês podem deixar no original mesmo, sem itálico, sem negrito, sem nada, né? E pode deixar no nome original, em inglês, né? Foundation for Economic Education. Porém, o título do artigo do periódico, o correto é deixar entre aspas e sem itálico, certo? E nesse caso aqui, como eu disse, me parece pertinente traduzir os títulos desses artigos. A gente vai ver que tem alguns desafios aí pela frente ao se traduzirem esses títulos, certo? Então vamos dar uma olhada aqui. Então, Foundation for Economic Education gentilmente me cedeu partes relevantes de, aí ele cita o artigo, A Myth Shattered, Mrs. Hayek and the Industrial Revolution. Uma maneira de traduzir isso é um mito em pedaços, né? Shatter, né? Despedaçar, né? É o sentido principal, né? Só que a gente não pode traduzir literalmente isso, né? Um mito despedaçado. Soa meio esquisito em português, né? E soa esquisito especialmente como um título de um artigo, né? Porque o título tem que ser algo, vamos dizer assim, mais oracular, né? Todo título tem que ter um impacto maior, né? Um impacto mais ou menos poético, vamos dizer, quando comparado com o texto, né, do artigo em si. Né? O título ele tem que realmente chamar mais atenção. Então a gente costuma dar um tom um pouco mais poético, né, um título. A gente tem essa liberdade de fazer uma coisa diferente, né, do que seria no texto corrido, né, dentro do artigo. Então, nesse caso, um mito em pedaços. Né? Pense assim, uma coisa é o argumento do filme, o roteiro do filme, outra coisa é o título do filme. Né? Tem que ser uma coisa... tem que estar num outro nível, né, de um outro nível semântico, um outro nível retórico, melhor dizendo, certo? Então, um mito em pedaços, né? Ou o despedaçar de um mito, né? Ou mesmo a destruição de um mito, porque tem mais ou menos um valor equivalente, né?
Então seria essa a tradução desse artigo aqui. Um mito em pedaços, né, 2 pontos, Mises, Hayek e a Revolução Industrial. Certo? Aí, em seguida ele cita outro artigo, The Economics of Infantilism, também entre aspas e sem itálico, né? A Economia do Infantilismo. Depois ele cita outro ali, Race Inequality in the Market. Esse dá para traduzir mais literalmente mesmo, né? Pelo menos eu não achei nenhuma solução assim alternativa, né? Acho que é isso aí mesmo, raça, desigualdade e o mercado. Sou um pouco esquisito, mas talvez em inglês no original também sou esquisito, né? Race Inequality and the Market, né? Um artigo definido, sendo que antes não tinha nenhum artigo. Parece que falta um paralelismo nesse título, mas enfim, deixamos assim. E aí vem em seguida esse Why Wages Used to Be So Low, outro artigo, né, que ele utilizou aí para compor esse livro. O normal, né, um tradutor assim menos experiente, ele traduziria como por que os salários costumavam ser tão baixos, né, ou algo parecido com isso. Né? Why wages used to be so low. Mas alternativas assim cabíveis seriam por que os salários eram geralmente tão baixos, né? Geralmente, né? O geralmente também transmite essa ideia de algo que costumava acontecer, né? Porque os salários eram geralmente muito baixos, né? Ou tão baixos, né? Que também dá um pouco mais de brilho à frase, né? Não abusar tanto do muito, né? Desse advérbio. E outra alternativa podia ser por que se costumava pagar tão pouco, né? Então a gente foge ainda mais do literalismo e chega a um título mais redondo, né? Ele realmente é mais redondo. Por que se costumava pagar tão pouco? Né? Então é outra alternativa. Claro que assim, para a gente acertar mesmo a tradução desses títulos aqui no corpo desse texto, a gente teria que ler esses artigos, né? Um bom tradutor, assim, um tradutor realmente preocupado em fazer uma tradução fiel e apropriada em português, ele iria atrás de cada um desses artigos, entendeu? Mas é claro, a gente vai, né, nesse livro aí, o tradutor vai acabar deparando os assuntos desses artigos, porque, enfim, como ele está explicando, estarão, né, ao longo do livro. De qualquer maneira, é isso, né? Para se traduzir um título de maneira, assim, fiel, né, e uma boa dose de certeza sobre o sentido, é preciso olhar o conteúdo. Né? A gente vai ver um problema relativo a isso um pouco mais adiante. E é isso, né? Então até aí tudo certo, a gente só fez a tradução mesmo dos artigos. Aí ele diz em seguida: uma parte do primeiro capítulo, aí vamos ver aqui o original. Uma parte do primeiro capítulo. Uma parte do primeiro capítulo apareceu originalmente no seattlecatholic.com. Como, né, papapá. De novo ele coloca esse originalmente, tá? Como eu disse na aula passada, em inglês não há problema na repetição de termos, né? É uma língua dada à repetição frequente de palavras, né? E acaba não soando esquisito, né? E a repetição especificamente de advérbios, né? Vocês já repararam como o inglês repete um mesmo advérbio várias vezes no mesmo parágrafo? E assim, isso entre os grandes escritores, né? Especialmente aí dos últimos séculos, né? Talvez houvesse, talvez haja, né? Uma variedade vocabulária muito mais rica, né? Sei lá, um Milton, um Shakespeare, né? Agora, um grande escritor hoje em dia também usa e abusa das repetições, né? Realmente a índole da língua inglesa, ela permite isso. Uma vez eu contemplei isso até num post no Facebook, né? Vocês podem ver um jeito de um tradutor se embananar, né? Ele vê o original inglês utilizar diversas vezes o advérbio very, 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 very. E em inglês não tem problema, um very atrás do outro, né? Mas se você colocar muito, 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 um atrás do outro em português, vai soar horrível, né? Vai soar muito amador, né? Então há maneiras de remediar isso, né? A gente vai ver isso ao longo dessas aulas.
Então, nesse caso aqui, não é preciso esse originalmente. Já está subentendido antes aqui, né? Ele acabou de falar que são artigos originalmente escritos. Não precisa a gente repetir esse originalmente. Né? E talvez até em inglês seja um erro de estilo do autor, né? Que, de certa maneira, a gente pode ignorar. Tá? Outros erros a gente não pode ignorar. Né? Tem que repetir o erro, vamos dizer assim, de estilo do autor. Mas nesse caso aqui, eu não vejo motivo. E talvez não seja, né, um erro de estilo no inglês, como eu expliquei. Né? É uma língua dada a repetições. Então vamos suprimir esse segundo originalmente aqui. Uma parte do primeiro capítulo apareceu originalmente. Não, apareceu. Né? Já está subentendido que é originalmente. Apareceu, então vamos colocar aqui. Apareceu. E para não repetir o apareceu, né? E também conservar, de certa maneira, esse reforço de que foi um artigo original, a gente coloca a parte do primeiro capítulo foi antes publicada no seattlecatholic.com. Né? Antes deste livro, foi publicada no seattlecatholic.com com o seguinte título. Aí no original está assim: Economics and Profit, a Final Word. Eu não estou muito feliz com essa tradução que eu coloquei aqui, tá? Confesso. Uma última palavra sobre economia e lucro. Porém, ainda é melhor. Tá? A expressão última palavra, ela não sei, não está me soando boa. Eu sei que existe, se usa. Eu até pesquisei no Google Books, né, sobre o uso dessa expressão, dessa locução. Mas ela, eu não sei. Acho que talvez haja outras alternativas. Vocês até podem me dar sugestões aí nos comentários. Mas é melhor do que colocar literalmente na mesma ordem sintática, né, que está no inglês original. Que seria economia e lucro. Uma última palavra, sabe? Não soa português. Até porque os casos que vocês virem de última palavra, palavra final, né? A ideia de que estou fornecendo aqui um argumento derradeiro para esse assunto, né? Palavra final sobre economia e lucro, ela sempre vem acompanhada de um complemento, tá? Vamos dar uma olhada no Google Books. Vamos tirar essa prova aí. Google Books. Books.google.com. Vamos lá. Uma última palavra. Ela não costuma vir assim, terminando uma frase. Terminando um título. Sou esquisito, parece que tá faltando alguma coisa, né? Economia e lucro. Uma última palavra. Não sei. Tá faltando algo. Tá faltando um complemento. Né? Então a gente inverte. Isso você pode fazer muitas vezes, né? Isso é um erro comum de tradutores amadores também. Né? Ou tradutores profissionais que ainda agem, né, de maneira amadora. Se prender à ordem sintática do original. Esqueça, né? Dá para flexibilizar a ordem sintática de maneira que você nem imagina. Você pode fundir frases inteiras, né? Hoje em dia eu vejo que é comum os tradutores manterem exatamente a mesma pontuação do original, inclusive, né? E não. Mas isso a gente vê que é o tipo de iniciativa, né? É o tipo de medida que se pode ter na tradução, essa maior liberdade na ordem do texto, na fusão de frases, depois numa segunda revisão. Isso é um negócio que a gente vai ver mais adiante. Né? Agora a gente está fazendo correções pontuais. Depois que você termina essa sequência de correções pontuais, é recomendável realmente reler todo o texto. Né? Porque agora você está preocupado, assim, vamos dizer, com o acerto do texto. O acerto do texto e que soe um pouquinho mais português. Porém, depois é importante ter essa leitura sinótica, vamos dizer assim. Né? Ter uma leitura mais geral do texto. Absorver esse texto como um leitor. Né? Relê-lo como um autor, como se você fosse o autor original desse texto. E você vai reparar que nessa segunda leitura, terceira, quarta leitura, aparecem outros problemas. Certo? Eu já vi isso acontecer milhares de vezes. A gente faz lá correções pontuais, depois vai reler o texto, opa, ainda está soando esquisito. Por quê? Porque precisa de um reparo num nível superior de linguagem. A gente está corrigindo agora oração por oração, certo? Oração por oração. Trechos por trechos. Palavras por palavras. Depois, existe uma correção da estrutura, certo? E aí é que vem o trabalho mais pesado. Tá? Por enquanto a gente está aqui, ó, no mumu.
Vou ser bem sincero, tá? A gente tá no mumuzinho, tá? Corrigindo oração por oração. Depois tem a correção do texto, né? Da fluência, do estilo, da adequação ao conteúdo original, da adequação do seu estilo ao estilo do autor, tá? Mas a gente vai chegar lá. Vamos lá. Uma última palavra. Uma última palavra sobre a constitucionalização dos tratados. Uma última palavra sobre o que quero. Vamos olhar aqui no século XX, né? Esqueci o século XXI. Estamos aqui no Google Books. Peraí que minha internet está mais uma vez a manivela. Isso acontece com alguma frequência, infelizmente. Aqui tem um caso, né? Para uma última palavra. Aguardando. Ó. Mas vejam, é outro sentido, né? Não queria que partisse sem uma última palavra. Aí, no caso, uma última palavra de uma pessoa que está se despedindo. Não é o sentido que a gente está usando aqui. O sentido que está no texto é um argumento final, vamos dizer, né? Um argumento final. Merece uma última palavra a conjugação da temática ontológica, Uma última palavra, 2 pontos. Como se estabelece, Uma última palavra sobre a divisão que adotei. Né? E, enfim, dá para notar que geralmente pede esse complemento, né, em português. Certo? Então é isso. Economia. Uma última palavra sobre economia e lucro. Tá? Não está soando bem ainda, mas é melhor do que traduzir literalmente, na ordem literal. Aí vamos lá. Aqui. Aí em seguida ele fala assim: uma porção substancial. Vamos olhar o original aqui. Uma porção substancial do segundo capítulo apareceu como Porção, embora você coloque lá no lingui, né? Portion, né? É assim que está no original em inglês. Vamos aqui. A portion of chapter 1 originally appeared. Se você colocar no lingui, portion pode ser traduzido como porção, mas obviamente também tem os seus correlatos semânticos, né? Os seus sinônimos, né? Parte, segmento, fragmento, trecho. E não é normal se usar porção para se falar de um trecho, de um segmento, de uma seção de um texto, certo? Parte de um texto. Porção é usado para outros objetos, certo? Se você pesquisar a fundo, e eu fiz essa pesquisa, ela foi um pouco mais longa, não vou reproduzir aqui nesse vídeo, mas pode colocar lá no Google Books, tá? Porção, tente colocar entre aspas lá, porção de um texto. Serão poucos os casos. Você verá muito mais partes de um texto, seções de um texto, trechos de um texto. Realmente não é tão apropriado, né? Talvez seja frescura, mas a gente pensa em porção, né, de um objeto físico, sei lá, a porção de um alimento, a porção, né, de uma estrada, né, a porção de coisas físicas, objetos físicos, não de um texto abstratamente considerado, né? A parte, porção, parcela, dose, pedaço, fatia, cota, trecho, seção, fragmento. Então, como é uma parte de um capítulo, e a gente não quer repetir parte de novo, porque já foi usado aqui parte, né? E foi usado aqui também partes, para não ter essa repetição incômoda, então a gente pode vir com uma outra alternativa. Tá? Um trecho. Um trecho substancial. Né? Um trecho substancial do segundo capítulo apareceu como, né, eu colocaria aqui sob o título, né, mas tudo bem, como também vale. Aí no original tá assim, ó. Apareceu como
The Catholic Social Teaching and Economic Law. Esse títulozinho aí, que parece bem simples, nos apresenta um desafio, certo? Que é o seguinte, traduzindo literalmente seria, né, o ensino social católico, né, ensinamento social católico. E não estaria errado se não existisse já consagrado o título dessa coisa a qual ele está se referindo, que é a doutrina social da igreja. Tá? Então existe já consagrado essa expressão, esse termo, né, essa expressão. Então ele está falando aqui da doutrina social da igreja, mesmo que não esteja ali doctrine. Tá? É a isso que ele está se referindo. And economic law, aí é um desafio ainda maior, né? Que literalmente é lei econômica, certo? Mas economic law também pode ser traduzido como direito econômico, que é um campo do direito, certo? Será que é sobre isso que ele está falando? Então a gente vai ter que ir atrás desse artigo, tá? De alguma maneira. Bom, a gente já pode ter uma ideia, né? Porque aqui é um livro sobre as relações entre a economia e a igreja. Né? Então ele está tratando aqui da economia no sentido geral, como uma ciência ou abstrata, vamos dizer assim. Né? Com suas aplicações práticas, obviamente, mas uma ciência. Né? Então ele não deve estar falando de direito, né? De um campo específico do direito, né? Direito econômico. Né? E seria realmente um artigo bem esquisito, né? A doutrina social da igreja e o direito econômico. Né? De qualquer maneira, acho que vale a pena dar uma olhada, assim, só para tirar qualquer dúvida, né? Então a gente coloca lá no Google. Na verdade, eu coloquei o link já aqui nos comentários. Deixa eu dar uma olhada aqui. Aqui, ó. Aqui tem uma sinopse desse artigo, ao qual se refere o Thomas Woods. E na sinopse dele tem uma tradução em francês, que nos ajuda muito, né? Olha só. Claro, é importante você saber alguma coisinha de francês, né? Ou você não joga no Google Translate, não tem problema. Ó. Aqui ele cita de novo na sinopse. Esse é o tipo de recurso que você pode usar o tempo todo, tá? Joga no Google. Este grande oráculo, ele tá aí para nos ajudar. Também para atrapalhar em algumas coisas, né? Se meter nas nossas vidas, mas para um tradutor ou editor ele é assim, ó, fundamental. E tá acessível a primeiro clique, né? Quer dizer, eu só jogo aqui na barra de endereços qualquer termo de pesquisa e já dá para achar alguma coisa. Ó. Já achei a sinopse do artigo do cara aqui. Você tem que ter esse espírito. Isso é uma falha que eu vejo em muitos tradutores e editores, tá? Falta esse espírito inquisitivo, sabe? De ir atrás mesmo da informação. O cara. Porque ele não tem um dicionário físico lá, com os sinônimos disponíveis, com o significado disponível, ou o sujeito que não tem um background, não tem um conhecimento de doutrina católica, está traduzindo esse tipo de texto, aí chega ali em doutrina social, ele coloca ensinamento social da igreja porque ele não teve interesse de ir atrás, entendeu? Tem que ter esse interesse, tem que ter esse espírito inquisitivo. Tem que ser geminiano nesse sentido, entende? Tem que ir atrás, tem que pesquisar. Usa essa maravilhosa ferramenta de pesquisa que é a internet, a maior ferramenta de pesquisa de todos os tempos, certo? Os bibliotecários alexandrinos, os filósofos escolásticos dariam os 2 braços do corpo para ter uma ferramenta de pesquisa dessas à disposição, entende? Então use. Então, pô, aqui ó, já achei de cara, né? Achei facilmente aqui essa sinopse. Aí ele fala aqui, ó, and have apparently been devised without recourse to economic law. Então vamos achar o correspondente dessa sinopse aqui em inglês no francês. Perdoem a minha pronúncia, tá? Pronúncia de bagiense aqui, do meu francês, né? S'en vis-à-vis de loi économique. Então aqui, ó, leis econômicas, certo? Literalmente, leis econômicas. Opa! Então a gente entende que esse economic law se refere às leis abstratas da economia, né? E não a um direito econômico, né? Então confirmou a nossa suspeita.
A tradução mais apropriada para esse título seria a doutrina social da igreja e as leis da economia. Por que não lei econômica? Porque a economia tem leis, certo? Como qualquer ciência, né? As leis do direito, as leis da metafísica, né? Se costuma usar no plural essa expressão, né? Esse termo. Então, é leis da economia, certo? Vamos lá, então. Na edição de junho e setembro do Jornal das Economistas, outra parte desse capítulo, de novo ali, ó, apareceu originalmente. Esqueçam, tá? Então, e para reforçar que foi no passado, né? E é num passado anterior ao passado no qual ele escreveu esta obra, a gente pode usar o mais que perfeito, certo? Aparecera, né, no free market, como aí vem puta de um desafio, tá? The non-crime of price gouging, tá? Non-price. O cara quer me fuder com esse termo, né? Non-price, tá? O não preço, certo? É um problemão traduzir isso, né? Um problemão. Tem gente que traduziria, né? Um não preço. É ridículo, né? Soa muito esquisito e fica óbvio que é uma tradução, né? A gente quer tentar naturalizar o máximo possível esse texto. Como pegar esse substantivo abstrato, essa abstrativação, né? Terrível aí, do não crime, né? E que, segundo o que eu pesquisei antes de gravar essa aula, é um termo que começou a ser usado no século XX, né? Que parece realmente condizente, né? O século das abstrações, né? Tinha que surgir um termo como esse, né? Um não crime. E hoje em dia ele é usado até correntemente, né? Eu não conhecia, né? Não sou assim nenhum eu não sou nenhum mestre da língua inglesa, mas, pô, meu vocabulário no inglês é suficientemente extenso para, por exemplo, fazer esse tipo de trabalho aqui, né? E ainda assim eu não conhecia esse non-crime. Não, pelo menos não me lembrava, né? E como fazer essa porra desse título? Como traduzir isso? Né? The non-crime of price gouging. Price gouging é a distorção de preços, né? O que ele quer dizer? Esse título diz assim: a distorção de preços não é um crime. É isso que ele vai defender no artigo, né? Tudo bem, não tá assim no inglês, né? It's not a crime. Né? Só que a alternativa que a gente tem no português, por hora, o que me vem à mente é essa. Né? Colocar como um verbo, transformar esse substantivo abstrato num verbo. É a saída que eu acho, assim. Tá? Talvez haja alguma outra alternativa. Se você tiver alguma ideia, coloquem aí também nos comentários. Então a distorção de preços não é um crime. Tá? Essa foi a solução que eu achei provisória. Por isso deixei em amarelinho ali. É um título mais assertivo, né? Mas é o que funciona em português. Né? O não crime da distorção de preços seria assim inominável, né? Então vamos adiante. Deixa eu tomar uma água aqui. Eu falo pra caramba. Ai, ai. Uma parte do terceiro capítulo apareceu como Money and Morality, the Christian Moral Tradition and the Best Monetary Regime. Vamos lá. Aí esse também nos traz um desafio, certo? Que é o seguinte. A gente pode traduzir literalmente, né? O dinheiro e a moralidade, a tradição moral cristã e o melhor regime monetário. E por que eu deixei na versão literal? Porque uma tradução melhor desses dois primeiros termos, para mim, seria o dinheiro e a moral. É um título mais, como eu disse antes, lá naquele primeiro caso que eu mencionei, é um título mais título, assim, né? Mais próprio de um título. Né? O dinheiro e a moral, certo? É mais redondo, fecha mais. E me parece que ainda assim traduz perfeitamente o que consta no original. Né? Morality pode ser traduzido como moral. Moralidade é
dependendo do caso, é melhor traduzida como moral mesmo, e não moralidade, certo? Porém, se eu faço isso, eu crio um problema aqui, ó. Eu crio uma repetição bem incômoda que não existe no original. Então eu fico com o dinheiro e a moral, a tradição moral cristã e o melhor regime monetário. Talvez uma alternativa seja o dinheiro e a moral, a tradição cristã e o melhor regime monetário, porque está implícito que é a tradição cristã imoral, certo? Está implícito, até pelo paralelismo, né? Você tem um primeiro termo aqui e o primeiro termo aqui, né? Segundo, ou melhor, né? O primeiro termo, então quiasma aqui, né? O termo de fora se reproduz por último e o termo de dentro se reproduz por primeiro, né? Aqui eu falo de o dinheiro e aí eu menciono, né? Eu me refiro a esse conceito, o dinheiro, quando eu falo do melhor regime monetário. E a moralidade, quando eu falo da tradição moral cristã. Como eu vou falar, como eu vou manter esse paralelismo no título, fica assumido, né, para um leitor normal das suas ideias, que essa tradição moral, que essa tradição cristã, né, suprimindo-se esse moral aqui, se referiria à moralidade. Então, daria para ser assim também, eu acho. Tá? Desculpem se a explicação ficou um pouco complicada demais, mas é isso, tá? Tem que ter em mente todos esses elementos ao se fazer a tradução mesmo de títulos, né? Paralelismos, quiasmas, né? Espelhamentos, né? Entre comparações, né? Isso daí traz equilíbrio, integridade e bom estilo, né? Ao texto. Vamos lá, então. In Religion and Liberty, a publicação bimestral do Acton Institute. Ó, de novo, título original, não vamos botar Instituto Acton, né? E sem itálico, né? E uma parte do sexto... como ele já falou de capítulo aqui, ó, uma parte do terceiro capítulo apareceu como a publicação... E uma parte do sexto capítulo, pode suprimir esse capítulo em português, né? Em inglês não, mas em português dá para suprimir. E uma parte do sexto, né? Tá subentendido que é o capítulo, apareceu no Mises.org como Bring Back the Guild System, né? Trazer de volta o sistema de guildas. Aí, se tudo bem, deixar bem literal a tradução. E claro que não... Isso aqui é um infinitivo, né? Não é nenhum outro caso, né? É um infinitivo. E em seguida que a gente vem pro mais um caso aqui, peraí. Vamos lá. Por todo o texto, baseei-me no meu artigo Cobden on Freedom, Peace and Trade. Por todo o texto. Tá esquisito isso, né? Vamos ler o original aqui. Throughout the text, I have drawn on my article. Throughout. Throughout transmite essa ideia de ao longo de toda uma coisa, de todo um tempo, de todo um objeto, de todo um transcurso, certo? O que ele quer dizer? Quer dizer que em todo o livro, em todas as partes do livro, tem elementos que se baseiam, né? Argumentos, trechos que se baseiam nesse artigo dele aí, que parece ser muito importante. Cobden on Freedom, Peace and Trade. Então a gente tem que dar uma melhorada nesse trecho aí. E que a gente coloca daí? Ao longo de todo o texto, ou mesmo de todo o livro, se ele quiser, tomei como base, certo? E não me baseei, tomei como base, porque ele está falando de ao longo de todo o texto, né? Tomei como base meu artigo, e aí vamos traduzir esse artigo, Liberdade, Paz e Comércio na visão de Cobden, ou segundo Cobden, certo? Não se usa em português de maneira compactada, assim, num título, simplesmente o nome de um autor, o primeiro nome dele, e sobre tal coisa. Né? Não se faz isso, não soa bem, né? Cobden sobre a liberdade, paz e comércio. Não soa português, né? Em inglês é super comum. Mas aí em português a gente tem que fazer essa inversão sintática, tá?
sem problema nenhum, que apareceu no Human Rights Review na edição de outubro a dezembro de 2003. Vamos lá. Próximo parágrafo. Desejo também agradecer a Doreen Muna, Dolores Perillo e Merlin Ventier, da Secretaria de Empréstimos entre Bibliotecas da minha faculdade. Ele até deixou em amarelinho aqui porque ele viu que é um termo sobre o qual não dá para ter máxima certeza, né? E a frase ficou esquisita, né? A primeira coisa que incomoda já é a sequência de preposições, né? Da Secretaria de Empréstimos entre Bibliotecas da minha faculdade, né? Além do de. Isso aí também cria uma sonoridade incômoda na frase. Né? Então o que a gente tem que fazer? Tem que pesquisar esse bendito termo, né? O original é My College's Interlibrary Loan Department. Vamos ver aqui o que é o Interlibrary Loan Department. Literalmente parece isso, né? Departamento, setor, secretaria, ele usou secretaria também, acho interessante essa alternativa. De empréstimos entre livrarias, né? Então vamos botar aqui, tradução. Hoje a internet não está me ajudando muito, pessoal, mas vamos lá. São 37 minutos aqui nessa segunda gravação e estamos ainda iniciando o segundo parágrafo de hoje. É assim que funciona, pessoal. Departamento de empréstimo entre bibliotecas. Empréstimo entre bibliotecas. Então parece que o termo que ele usa aqui é pertinente. É correto. Secretaria de empréstimos entre bibliotecas. Porém, será que não tem uma solução que corrija um pouco essa frase? E tem outro problema. Aqui dá a entender, olha só, do jeito que está construída a frase, dá a entender que é empréstimos entre bibliotecas da minha faculdade. Só que o que é da faculdade é a secretaria, certo? Não significa que os empréstimos são administrados por essa secretaria apenas entre as bibliotecas desta faculdade, mas entre a biblioteca dessa faculdade e de outras faculdades. Então está ambíguo o sentido. Um jeito de corrigir isso é tentando a seguinte alternativa: da secretaria ou do departamento de empréstimos interbibliotecários. Será que não existe isso? Vamos tentar. Empréstimos interbibliotecários. Oh, caramba. Ou empréstimo, né? Empréstimo interbibliotecário. A gente não precisa usar o plural, né? Como se trata de um título de um departamento, não se usa o plural, né? A gente não usa, sei lá, setor de um banco, setor de créditos. Não, é setor crediário, setor de crédito, né? Então a mesma coisa aqui, empréstimo, setor de empréstimo, no singular, que vale para todos os empréstimos, certo? Então vamos lá em livros. Ah, moleque, tem aí, ó. É o empréstimo interbibliotecário, consequência lógica da aquisição coordenada. Ó, e é de 1957, ou seja, é mais confiável do que hoje em dia, certo? Ó, 1978. Para facilitar a comutação bibliográfica e o empréstimo interbibliotecário. Então, já vimos abonações suficientes, ó. Ó, tá cheio aqui de abonação, tá? Então, dá para usar esse termo. Já vai resolver nosso problema, olha lá. Desejo também agradecer a Dora Papá da Secretaria de Empréstimo Interbibliotecário de minha faculdade. Matou. Da mesma forma, estendo meus agradecimentos. Ele colocou ao pessoal, né? Tá staff no original, a equipe, né? É mais elegante, né? Falar a equipe, né? A equipe da Lexington Books, que é provavelmente a editora, né? Com a qual ele teve o prazer de trabalhar. Tá? A equipe, né? Pode ser o pessoal, mas eu acho mais elegante, né? A equipe. Vamos lá, terceiro parágrafo. Estamos avançando. Aos trancos e barrancos. Acima de tudo, gostaria de agradecer a minha esposa, que ao longo do projeto manteve seu jeito encorajador usual. A maneira comum de se referir a uma característica, não a peculiaridade de uma pessoa, é usar de sempre, né?
o seu jeito irreverente de sempre. É mais corrente, né? Soa melhor, soa mais natural, né? Do que, o seu jeito irreverente usual. Realmente não soa bem. Tá? Então, manteve seu jeito encorajador de sempre. Mesmo, aí ele coloca assim, mesmo que estivéssemos esperando nosso primeiro filho durante a maior parte daquele período. Veja que está bem convoluta essa frase, né? Porque ele deixou o literal expecting, né? E expect tem esse sentido mesmo de esperar um filho, estar grávida, né? No caso da mulher, estar grávida, né? Hoje em dia até se fala, né? Os papais grávidos, né? Os papais que estão esperando, né? The expecting parents, né? Então a gente pode alterar um pouquinho essa frase sem danificar o sentido. Na verdade, até o reforçando e com mais elegância no texto, né? Veja só. Mesmo grávida, olha só, a gente elimina esse que incômodo, essa preposição, a gente elimina o verbo e a gente elimina outro verbo, tá? Com essa simples solução. Mesmo grávida de nosso primeiro filho durante a maior parte do período, né? Eu acho que não tem necessidade daquele período, né? Porque é o período ao qual ele acabou de se referir, né? Então vamos do período. Não tem porquê daquele. Em muitos casos, isso também é uma marca de amadorismo em tradutores de inglês. Traduzir sempre, em todos os casos, o that como aquele, aquela. Há muitas instâncias em que pode ser traduzido até por esse ou aqui, simplesmente com um artigo definido. Tá? Porque em português se subentende muita coisa. O português tem essa vantagem. O português é como se fosse uma língua com mais camadas subterrâneas. É um negócio interessante isso. Talvez venha do latim, né? O latim suprime tantas palavras, né? É uma língua compacta, né? Então acho que o português preservou muito bem isso. A gente pode suprimir muitas coisas que acabam ficando perfeitamente subentendidas, né? Sem fazer nenhum esforço. No inglês não é assim. No inglês tem que colocar, tirar das sombras muitos termos, né? Senão fica defeituosa a frase. Até porque é uma língua com termos mais curtos, né? Enfim, uma discussão aí sobre índoles de línguas, né? Sobre uma discussão filosófica sobre a diferença entre as línguas que não cabe no momento. Mas sobre a qual daremos alguns insights aí ao longo dessas aulas. Aí, tá? Então é isso. Mesmo grávida de nosso primeiro filho durante a maior parte do período. Aí aqui fico feliz em dizer que casei com a mulher que sempre quis, mas que não tinha certeza se existia. Uma alternativa para esse fico feliz pode ser tenho alegria, né? Fica bonito também, né? Tenho alegria de dizer que casei com a mulher que sempre quis, mas que não tinha certeza se existia. Tá? Mas como tá ali, não tem problema não. Vamos lá. Este livro é dedicado ao meu pai, o falecido Thomas E. Woods, Sir, né? Thomas E. Woods, Sir, cujos trabalho duro e sacrifício, juntamente com o da minha mãe, é claro, tornaram possível que eu esteja onde estou hoje. Tá bem esquisita essa frase inteira, né? Essas várias orações encadeadas aí não tão legais, né? Vamos lá, vamos esmiuçar isso daí. Primeiro, o tradutor se empipinou com um termo que é comum aos tradutores se empipinarem, né? Que é esse late. Né? Se você vai no Lingui, até escrevi sobre isso no Facebook um tempo atrás. Se você vai no Lingui... Opa, abriu a aba errada aqui. Janela errada, vamos lá. Se você vai no Lingui... e coloca late... os termos comuns, né? Que a gente já conhece, de late, atrasado, falecido, recente, tardio, último. E esse falecido aqui. Porém, há casos em que esse falecido
não é muito adequado, tá, ao contexto. Até citei um tempo atrás o caso do seguinte: era um teólogo católico, num livro aí cuja tradução eu estava refazendo, não corrigindo, refazendo mesmo. Ele se referia a Our Late Pius, né, the Ninth, né, o falecido, vamos dizer assim, Pio IX. Só que um teólogo católico, quando ele se dirige numa situação de discurso na qual ele se dirige, a qual ele se refere a um sumo pontífice, que no texto ele tanto louva, ele não vai se referir ao sumo pontífice como o falecido Pio IX, mas como o saudoso. Tá? Essa é outra acepção do termo que não consta aqui. Que não consta aqui. No Lingui, em muitos dicionários. Você vai olhar lá também o Macmillan, o Babylon, não vai aparecer. Mas percebam, pertence ao mesmo campo semântico, nesse caso, né? Ao saudoso, quer dizer, aquela pessoa que faleceu e da qual queremos nos referir a uma pessoa que já faleceu, mas de maneira respeitosa, né? Como a gente fala de um pai. Ao meu falecido, eu não falo assim, ao meu falecido pai, né? Inclusive eu acabei de perder um pai, né? Faz um mês e meio, dia 15 de junho. Eu costumo me referir a ele, até junto com amigos meus e familiares, ao saudoso, né? O saudoso seu Gilberto, né? Que Deus o tenha, né? Não é tão respeitoso assim eu falar, o falecido seu Gilberto, né? Parece que eu tô me distanciando de alguma maneira, né? Afetivamente, do meu pai quando eu falo isso, né? Então me parece que nesse caso aqui, quando ele usa late para se referir ao pai dele, para adjetivar o pai dele, é mais nesse sentido, certo? Então vamos olhar aqui. Embora, certo? Embora dê para colocar falecido, dê para deixar falecido, né? Porque digamos que ele esteja dando simplesmente essa informação, o pai dele faleceu, tá? Então para atenuar um pouco isso, o que dá para fazer? Dá para inserir esse já aqui. Vocês vejam como já atenua um pouco o texto da oração. Olha só, este livro é dedicado ao meu pai, o já falecido Thomas E. Woods. E não o falecido Thomas E. Woods. Vejam que já acrescenta uma nuance esse já, o já falecido. Ou melhor ainda, poderia ser assim, este livro é dedicado ao meu pai, Thomas E. Woods, Sir, já falecido, né? Poderia ser uma alternativa também. Ou simplesmente usar o saudoso, certo? E aí fazer assim, ó. Este livro é dedicado ao meu saudoso pai, Thomas E. Woods, Sir. Ou também, ainda é respeitoso de alguma maneira, você colocar os termos nessa ordem aqui, ó. Nessa alternativa que eu coloquei no comentário. Ou ao meu falecido pai, Thomas E. Woods, Sir. Certo? Já reparem uma diferença, né? De simplesmente falar o falecido. Né? É situação de discurso. Sempre esteja muito atento à situação de discurso. Ou referente ao objeto. O que o cara está descrevendo. E como ele está descrevendo. E qual é a posição dele em relação àquele objeto. Tudo isso tem que ser contemplado numa tradução. Assim como numa escritura original, né? O autor vai escrever pela primeira vez um texto, ele tem que considerar tudo isso. Você está traduzindo, você é um coautor na sua língua desse texto. Então, tem que prestar atenção no objeto, no referente, na situação, na concretude daquilo que o texto se refere, certo? Esse livro é dedicado ao meu pai, o já falecido Thomas E. Wood, Sir, aí ele colocou cujos trabalho duro. Bom, a gente sabe, né, regras de gramática, de estilo, né? Esse cujo aqui, ele pode concordar simplesmente com o primeiro termo, ele não precisa concordar com os dois, né? E é bom estilo, né? É mais elegante que concorde apenas com o primeiro termo, né? Ou se fosse algum adjetivo aqui no final, que ele concordasse com o segundo termo, tá? Então não precisa colocar no plural esse cujo aqui. Olha como fica feio, né? Cujos trabalho duro e sacrifício, né? Cujo trabalho duro e sacrifício. Esse trabalho duro é hard work, né? Vamos ser um pouquinho mais elegante e usar um termo
com um pouco mais de brilho, né? E que é mais corrente ao se descrever o trabalho duro, né, de um pai, de um parente, né, cujo empenho e sacrifício. Vejam que essa duplinha, empenho e sacrifício, ela casa melhor, né? Casa melhor do que trabalho duro e sacrifício. A própria expressão trabalho duro é dura em si mesma, né? Então, cujo empenho e sacrifício. Né? É uma locução interessante, né? Mais interessante do que trabalho duro e sacrifício. E a gente evita também esse literalismo assim tão direto, né? Cujo empenho e sacrifício. Aí ele coloca juntamente com o da minha mãe, é claro. Eu acho que dá para suprimir esse com, esse o da minha mãe, tá? Não vejo necessidade. Está subentendido que ele está se referindo também ao empenho e ao sacrifício da sua mãe. Está subentendido. Em português, como eu disse, dá para subentender um universo de coisas. Então, simplesmente, assim como a minha mãe. Assim como minha mãe, é claro. E olha como fica mais elegante, né? Cujo empenho e sacrifício, assim como minha mãe, é claro, me permitiram estar onde estou hoje. No original, ele colocou tornaram possível que eu esteja onde estou hoje. Veja como está convoluta essa frase. Não precisa de tudo isso. Não tem necessidade de tantas quebras. Na Vale de Ockham, vamos simplificar. Tá? Me permitiram. Tornaram possível que eu esteja? Me permitiram. Olha só como fica mais elegante. Me permitiram estar onde estou hoje. Né? Estar onde estou hoje é uma expressão mais forte, mais determinante do que eu esteja onde estou hoje. Né? O subjuntivo, esse subjuntivo eu esteja onde estou hoje, ele não tem a força de marcar uma posição, que é isso que o autor está tentando nessa frase, como o infinitivo, estar onde estou hoje. Vejam a diferença. Esteja onde estou hoje. Estar onde estou hoje. É outro sentido. Né? Outra carga psicológica nessa expressão. Vamos lá. Nunca esquecerei. Nossa, aqui ele deixou totalmente a Deus dará o texto. Né? Ele, quer saber? Foda-se, não entendi como traduzir isso aqui, vou deixar como tá. Nunca esquecerei de ter 7 anos e estar terrivelmente irritado sobre algo trivial. Bom, parece saído direto do Google Translate essa frase, né? Vamos lá. I'll never forget being 7 years old and being terribly upset about some trivial thing. Ok. Vamos simplificar. Nunca esquecerei quando tinha 7 anos. Ou de quando tinha 7 anos, né? De quando tinha 7 anos. Nunca esquecerei de quando tinha 7 anos. E algo insignificante, né? Trivial. Percebam, agora eu não vou conseguir explicar detidamente a diferença, né? Para isso a gente precisaria agora ter em mãos aqui um bom dicionário de sinônimos, né? Mas não vem ao caso. Percebam que há uma diferença, né? Trivial e insignificante, nessa frase em específico. Se você quer marcar o quão tolo era preocupar-se com algo que não tinha importância, você não usa trivial, você usa insignificante. Percebam a diferença. Ouçam a frase, né? Nunca esquecerei de quando tinha 7 anos e algo insignificante. Até a sonoridade do termo traz mais o drama de se importar com algo que não tem importância, né? Algo desimportante, insignificante. Trivial, a própria palavra em si é trivial. Ela não marca essa falha, esse erro do sujeito que está sendo descrito ali. Né? Algo insignificante me causava grande perturbação. Né? Upset não é irritar-se tão somente, né? É uma perturbação em geral, né? Até magoar-se em alguns casos, né? Aquilo me perturbava. Né? Podia me irritar, mas também me perturbava por dentro. Mexia comigo, né? Acabava com o meu dia. Poderia ser também uma tradução. Coisas insignificantes acabavam com o meu dia. Interessante, eu acabei de vir com essa alternativa. Também caberia bem, mas nós vamos também
ter tanta liberdade assim com o texto original, né? Nunca esquecerei de quando tinha 7 anos e algo insignificante me causava grande perturbação. Vejam, eu também mudei, eu alterei a ordem da frase original. Ele colocou aqui o verbo, né? O predicativo, o advérbio, né? O predicativo, e completou a frase com o objeto, né? Aquilo que o irritava, sobre algo trivial. Mas vejam como muda a percepção disso que ele está tentando descrever quando a gente inverte o sentido e coloca primeiro a insignificância e depois o estado de perturbação. Tá? Vejam que tem outra carga aí, outra carga psicológica na frase quando a gente faz isso. A gente primeiro coloca o insignificante, que meio que suspende o sentido da frase. Opa, pessoal, minha filha apareceu do nada aqui no quarto. Então retomemos. Então o que eu estava dizendo é que essa reordenação da frase muda o efeito que a tradução anterior estava tentando transmitir, né? E fica mais condizente com o efeito do original, né? I'll never forget being 7 years old and being terribly, terribly upset about some trivial thing. Né? Então tem esse contraste entre algo que me perturba imensamente e uma coisa insignificante, reles, né? Então a gente traz o insignificante e termina a frase com uma grande perturbação. Né? Uma coisinha pequena causa uma grande tempestade interna. Né? Então é isso. Não nos demoremos mais sobre esta oração. Vamos lá. Vamos terminar logo esse vídeo. Então, após sentar comigo e pôr tudo em perspectiva, eu não gosto dessa frase, tá? Pôr tudo em perspectiva. Eu acho que é anglicismo, tá? Colocar em perspectiva com esse sentido, porque assim, ó, se a gente for lá, vamos lá, vamos olhar o original aqui. Depois que meu pai, né, sentava-se comigo, had set me down and put everything into perspective, vamos lá, put into perspective. Vamos ao Google. Put into perspective. To clarify, appraise, or assess the true value, importance, or significance of something. Ou seja, o que o pai dele está fazendo? O pai dele sentou-se com ele, depois que, mais uma vez, ele com seus 7 aninhos de idade, se irritou, se perturbou com algo insignificante, um probleminha do dia a dia, né, que é típico de criança, né, e muitos adultos hoje em dia. E o pai dele está tentando colocar as coisas em perspectiva. Né? Em inglês se usa isso. Né? A ideia de colocar em perspectiva em inglês é dar a correta importância, o senso de proporções às coisas. Né? Quer dizer, o pai dele está tentando mostrar, olha, filho, isso aqui que te perturbou tanto, na verdade é uma coisinha pequena. Tem coisas muito maiores, muito mais importantes, com as quais se preocupar. Né? E aí em seguida ele vai falar, né, que ele pretende colocar o filho na faculdade, em Harvard. Então ele introduz esse assunto, olha, senso das proporções e calma. Vão ter coisas maiores com as quais tu terá que se preocupar. Em português, colocar em perspectiva não tem exatamente essa... Vamos olhar no Aulete. Não, peraí. Aqui, perspectiva. Forma ou maneira sob a qual se apresenta ou é visto. Né? A perspectiva, em português, costuma exigir um complemento. Né? Que tipo de perspectiva? Né? Em inglês, não. Esse idiom aí, né? Put, porque é um idiom. Essa é real, né? É um idiom. Put into perspective. Tem essa ideia de apresentar o verdadeiro cenário da situação, das coisas, né? A verdadeira hierarquia da realidade, a verdadeira hierarquia dos valores. Né?
que é perspectiva, né? É a posição do o objeto que está mais próximo, ele é maior, e o objeto que está mais distante, ele é menor. Nesse caso, estar fora de perspectiva é colocar os objetos que são mais distantes ou menos importantes com tamanho maior, quer dizer, inverter a perspectiva, né? Olha aqui, ó, em perspectiva, tá? Ele apresenta até essa locução aqui no Aulete. Número 1, que se espera ou se acredita que vai acontecer no futuro. Não é isso. E aqui a outra acepção é com alguma distância ou afastamento, sem envolvimento atual com algo. Vejam que não é exatamente o sentido do idiom em inglês. Então é um problema, a gente não tem um idiom para isso. Pelo menos não à primeira vista, né? Então o certo, de repente, enquanto a gente não acha uma solução para esse pôr tudo em perspectiva, né, que ele colocou aqui, o certo talvez fosse a gente deixar literalmente algo equivalente, né? Sem usar um idiom, sem usar uma locução. Então, posso sentar comigo por exemplo, fazer-me ter o correto senso das proporções. É a primeira alternativa que me vem à cabeça, tá? Não é a melhor, certamente, mas esse é o sentido, tá? Meu pai dizia que eu iria para a Universidade de Harvard um dia. E que well, no inglês está that was going to Harvard University someday, and that, well, he would pay for it somehow. Eu não sei se eu traduziria esse well, tá? Em inglês ele cabe ali naquela frase. É uma interjeição que não é incomum. Agora em português eu não sei. Ele colocou bom, né? E que bom ele pagaria. Geralmente se usa bem, né? Quando tem esse tipo de interjeição no meio da frase. Né? E que bem ele pagaria por isso de alguma forma. He would, and that, well, he would pay for it somehow. Tá muito literal essa tradução, né? Ele pagaria por isso de alguma forma. A ideia é que o pai dele se sacrificaria, né? É isso, né? Não que ele daria um jeitinho, não. O pai dele se sacrificaria para que ele entrasse na faculdade, né? Esse é o sentido da frase, né? Então a gente tem que deixar isso mais marcado no português, né? Meu pai dizia que eu iria para a Universidade de Harvard algum dia e que, bem, ele daria um jeito de pagar. Tá? Transmite mais essa ideia de que ele vai se virar para pagar, entendeu? Talvez até a minha alternativa nem seja a melhor. Talvez tenha algo ainda mais marcante, assim, né? Que marque ainda mais o sentido. Mas vejo que daria um jeito de pagar, né? Encontraria um jeito de pagar, né? Que daria um jeito, ainda transmite a ideia de que tá bom, se for o caso eu vou pagar, sabe? Mas não é assim um compromisso do pai dele com o filho, né? Encontraria um jeito de pagar, né? Descobriria um jeito de pagar, né? Algo nessa linha. Em dezembro de 1989, sua previsão realizou-se, né? Eu acho mais elegante usar o termo mais próprio, né? Cumpriu-se, né? Sua previsão cumpriu-se, ou se cumpriu, quando chegou a carta de aceitação. Na tradução original, aqui o rapaz colocou quando a carta de aceitação chegou, né? Ele imitou a ordem do inglês. Em inglês é normal que o verbo venha no final nessas frases, tá? Mas perde o impacto em português, não é a ordem natural, né? Quando chegou a carta de aceitação, né? Soa mais correto, né? Você termina com o objeto. Quando chegou o quê? A carta de aceitação. Opa, você fecha o sentido da frase, né? Você não traz o objeto que estamos esperando, que é a carta de aceitação, antes do verbo. Perde força, né? A frase perde força, perde tônus, né? Olha, eu sei que para muitos que estão acompanhando esse vídeo pode estar parecendo muito outlandish, né? Muito despropositadas esse tipo de dica que eu dou, né? Essas sutilezas de frase. Mas façam um teste. Façam um teste. Reescrevam traduções. Trabalhem os textos de vocês de uma maneira, um texto alheio, atentando-se para essas sutilezas. Tá? Sutilezas sintáticas,
de apropriação vocabular, de propriedade vocabular, melhor dizendo, e vejam se o texto não fica melhor, vejam se não traduz melhor o referente, né, o original, ao qual todos nós desejamos nos reportar, certo? Afinal, a gente lê textos para chegar à compreensão de um objeto, né, de uma realidade, né, de fatos. Né? Então, se falhem fazer isso, perde o seu sentido. E é a obrigação de tradutor, de um editor, garantir que esse objeto chegue à inteligência, chegue ao intelecto dos leitores, certo? É uma obrigação das mais altas. Então vamos lá, vamos encerrar esse vídeo logo. Então foi meu pai, um operário que trabalhou como operador de empilhadeira, né? Num armazém de comida. Não se usa essa expressão, é armazém de alimentos, né? Expressão mais formal, né, para esse tipo de coisa, né? Food warehouse, né? Armazém de alimentos, né? Armazém de comida, né? Muito chão, né? O uso desse termo. Armazém de alimentos por 15 anos. Que quem primeiro, né? Quem primeiro foi meu pai, né? Quem primeiro, dá para usar essa alternativa, acho que fica mais elegante, para a gente variar um pouco essas preposições, não ficar o tempo todo que. Quem, né? Quem primeiro despertou meu interesse por política e economia. Eu era o garoto de 10 anos de idade mais politicamente consciente das redondezas, né? Around, né? A tradução que ele usou para around. É até interessante, né? I was the most politically aware 10-year-old around. Uma outra alternativa, um pouco mais informal, humorística, talvez seja da paróquia, né? Mas pode ser que seja uma forçação de barra no texto. Né? Mas eu acho que traduz bem o sentido. Né? Eu era garoto de 10 anos de idade, mais politicamente consciente da paróquia. Se fala assim em português, né? Ainda mais um livro católico, né? Então, acho que caberia. Nós conversávamos regularmente sobre essas coisas até sua morte prematura em 1996 e normalmente concordávamos em praticamente tudo. Tudo bem usar o sobre praticamente tudo, só que vejam, a gente evita daí essa repetição incômoda aqui, né? Ó, vou ler de novo a frase. Nós conversávamos regularmente sobre essas coisas até sua morte prematura em 1996 e normalmente concordávamos sobre praticamente tudo. Para ter um pouco mais de elegância, né, variar um pouco mais os vocábulos, concordávamos em praticamente tudo. E veja que quebra menos o ritmo da frase também. Tá? E aí, entre parênteses, é que ele se empepinou aqui um pouquinho. I may have been a bit more pro-market, but not by much. Aí ele traduziu assim. Posso ter sido um pouco mais a favor do mercado, mas não muito. Tá longa demais essa frase em português, né? Ele traduziu literalmente, termo a termo, né? E veja como em português fica convoluta, chã, né? Com termos pouco trabalhados, né? Enfim, não, parece que ele não se debruçou sobre a frase assim, suficientemente. Parece realmente uma tradução de Google Translate. Dá pra ouvir a tradução, né? Quando a gente lê uma frase dessa. Posso ter sido um pouco mais a favor do mercado, mas não muito. Vamos achar uma alternativa, né? Posso ter sido? Talvez. Talvez eu fosse. Talvez eu fosse um pouco mais pró-livre mercado, né? Vamos manter mais próximo do original, né? Pro-market. Quando ele fala pro-market, ele não está falando pró-mercado, né? Pró-livre mercado, para deixar mais explícito, né? do que ele está falando aqui, né? Talvez eu fosse um pouco mais pró-livre mercado do que ele, né? Mas a gente pode suprimir em português esse do que ele também. Até em inglês foi suprimido, né? Então, mas não muito, certo? Obrigado, Pai, que a luz perpétua brilhe sobre ti, o tradutor colocou, né? Eu não vejo muito sentido em usar, hoje em dia, assim, ó, raríssimos casos, tá? De usar a segunda pessoa do singular tradicional, vamos dizer, né? E não a terceira pessoa, né? Como substituto. Não vou entrar no mérito, né? Não vou entrar na discussão, né? Sobre a tragédia que foi a queda do uso dessa pessoa, né? Na nossa linguagem corrente, né? Nos textos formais, né? Em português. Porém, a gente tem que pensar também no público de chegada, né? No público leitor, né? Na situação de discurso, né? Não estamos mais no século
XIX, não estamos mais no início do século XX, então o texto tem que soar contemporâneo, soar mais atual, né? Sem, claro, deixar de ter a sua carga universal, né? Então a gente tem que conseguir fazer essa ponte entre o local e o universal. E, então a gente não pode carregar muito nas tintas, assim, não pode soar esquisito, né? E do nada, o cara trazer aqui um ti, né, no final desse texto. Ah, é porque é o pai dele. Não vejo sentido. Né? Então, obrigado, Pai, que a luz perpétua brilhe sobre o Senhor. Quer ser respeitoso, né, com um pai falecido, com a memória de um pai falecido, então sobre o Senhor, né, em vez de sobre você. Então é isso, tá? Acho que por hoje tá bom, né? Ficou longo demais esse vídeo até. A tendência é essa. e ficando cada vez mais longo. Acho que daqui umas 10 aulas serão 2 horas para contemplar um parágrafo. Né? Espero atingir essa brilhante marca. Então é isso, pessoal. Por hoje é só. Daí na semana que vem a gente dá mais. Começa a olhar daí finalmente a introdução da tradução do nosso amigo aí. Tá? Um abraço para vocês. Até semana que vem.